Olá, tudo bem, amados? A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo porque senti no meu coração onde Deus me tocou para poder explicar para vocês uma verdade, para explicar uma notícia, né? Dar mais uma explanada aqui na palavra do Senhor. Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu prometi a mim mesmo que apenas iria gravar aquilo que Deus tocasse no meu coração. Se Deus pedisse para mim aguardar um pouco, eu iria aguardar um pouco. Se Deus pedisse para mim gravar, eu iria gravar. E assim eu tenho feito, né? Venho fazendo. Então, hoje eu separei uma palavra muito boa aqui para vocês, que Deus, Ele sempre Ele fala comigo de uma forma onde as coisas vão acontecendo e eu vou aprendendo, para poder eu não estar falando besteira, para poder eu não estar aqui pregando para você aquilo que eu quero, mas sim o que nosso Senhor Jesus Cristo quer. Vamos lá? Antes de eu começar a leitura, se inscreva no canal, né? Dê um like, compartilhe com as pessoas, porque eu creio que o Senhor ele tem um propósito muito grande quando usa você, quando você assiste, quando usa você para poder você passar a mensagem de Deus para outra pessoa, né? Então compartilha, né? Pode ser que alguém esteja esperando a bênção vir de você. Amém? Vamos lá? Eu separei para vocês aqui a passagem de João, né? Onde eu separei 2 versículos e 2 capítulos de João, que fala quando Jesus ele explica. Essa semana eu fiz muito essa explicação, acho que com umas 3, 4 pessoas, né? Referente à libertação, à liberdade. Por que a palavra de Deus diz que nós estamos presos? E por que ela fala que nós devemos ser libertos? As pessoas, elas leem o versículo, leem o capítulo, ouvem às vezes alguns pastores, alguns pregadores falarem, cada um tem sua maneira, e Deus ele usa as pessoas para explicar o mesmo versículo de forma diferente. Mas nesses dias eu venho perguntar a Deus o que significa, né? Quando muitas pessoas dizem assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E isso ficou gravado na minha mente. Eu estava viajando e eu conversando com Deus, e Deus foi me explicando, e eu peço para, se for de Deus, testifique. E aí quando Deus testifica, aí eu tiro a certeza, e Ele ainda me mostra em algumas situações. Porque queira ou não queira, quando Deus ele te fala através de um profeta, ou através de você mesmo ouvir pelo Espírito Santo, ele, para você entender que aquilo vem do Senhor, ele manda alguém que não tem nada a ver, que nem sabe o que estava acontecendo, ou como que você sabia, ou por que você estava perguntando. Alguém que Deus enviou vem e testifica, aí você sabe que é do Senhor. Porque só Deus conhece o nosso oculto e escondido. Só Deus conhece o nosso coração, só Deus conhece aquilo que nós pensamos, desejamos e necessitamos. Amém? Então, glórias a Deus por isso. Então vamos lá, João capítulo 14, pegue sua Bíblia, João capítulo 14, versículo 6, ele fala assim: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse versículo e esse capítulo, João 14, 6, ele fala uma coisa que casa com aquela frase que diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, eu até expliquei para um rapaz que ele tem um coração um pouco duro, né, para entender, mas quando Deus nos manda, Deus amolece o coração dessa pessoa para poder, porque as pessoas, quando querem encontrar Deus, querem conhecer a Deus, aí o seu coração está aberto. É onde diz em Apocalipse que eu baterei a porta. Se você abrir, eu entro e cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus fala isso. Então, quando ele me perguntou, ele tem um coração duro, eu pedi a Deus sabedoria para me explicar. Então foi onde Deus me explicou que a verdade é Jesus. Então, nós, quando nos tornamos evangélicos, nós não devemos impor que a pessoa vá para a nossa igreja. Nós não devemos impor que a pessoa venha conhecer a palavra de Deus ao pé da letra, ao pé da risca, ou mude sua rotina, se torne evangélico. Não, porque você não pode mais ser do mundo, você tem que ser... Olha, o processo de Deus é diferente do nosso. Então, quando nós somos enviados a uma missão, nós temos que plantar a semente que Deus colocou na nossa mão, mas quem vai fazer essa semente brotar é Deus, da maneira dele e no tempo dele. Então, o que nós temos que tentar fazer com que as pessoas venham para Deus é dizer o seguinte: conhecer a Jesus.
O que eu peço que as pessoas tentem e que se aprofundem, que tenham curiosidade é de conhecer a Deus. Porque lá em João 8,32, João 8,32 fala assim, Jesus dizia aos judeus, em 31, né? Jesus dizia aos judeus que criam nele, né? Se vós permanecestes da minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, se Jesus falou, conhecereis a verdade, ela vos libertará, e essa é a frase que abre esse vídeo. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E lá em 8,32, ele vai falar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que conhecer Jesus. Nós não temos que conhecer placa de igreja. Nós não temos que conhecer templos. Nós não temos que conhecer... Eu estava até conversando essa semana com um rapaz que cortou meu cabelo, o Wilton. Ele foi e disse assim, cada um tem sua dimensão. Verdade? Cada um tem sua dimensão com Deus e Deus trabalha com cada pessoa de forma diferente. Porque Deus conhece o coração de cada um, a rigidez de cada um, a dureza no coração de cada um. Então, são mundos diferentes, são olhares diferentes, são cores e visões diferentes, são dons diferentes. Então, a palavra de Deus fala isso em Coríntios, que Deus ele dá o dom para um, ele dá sabedoria para outro, ele dá poder de língua para outro. Então, assim é a comunhão individual com Deus. Por isso, quando nós nos tornamos evangélicos, nós não apenas devemos ser espectadores, mas devemos ser pregadores. Ouvir, aprender, absorver e espalhar as boas novas, espalhar a palavra de Deus. Mas interessante que uma coisa que eu aprendi, eu também dava aula de informática. E uma coisa que eu aprendi quando eu dava aula de informática é que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Muitos pregadores, eu já ouvi muitos pregadores falarem isso, que quando nós pregamos primeiro para nós. Né? A palavra primeiro vem para o pregador. Então é assim que funciona também para o professor. É assim que também funciona para a pessoa que quer espalhar boas novas de Deus. Quando você sabe, conhece a verdade, quando você conhece a Jesus, que nós devemos entender que nós não devemos forçar as pessoas, mas sim mostrar elas. E cabe às pessoas que estão ouvindo a palavra decidir, que é onde entra a parábola da semeadura. Jesus falou, se eu jogar semente em terra boa, vai nascer frutos bons. Se eu jogar nas pedras, vai morrer. Jogar no meio dos espinhos, os espinhos vão matar. Então, eu tenho que saber qual é a terra que eu estou jogando. E a pessoa que está recebendo tem que dizer assim, qual é a terra que eu estou oferecendo? Qual é a terra que essa pessoa que está vendo a palavra de Deus está oferecendo para poder aquela semente que Deus colocou na mão do semeador, da pessoa que teve a disponibilidade de ir até você e falar com Deus, falar de Deus, qual é a terra que você está oferecendo para essa semente ser plantada? São essas as coisas são esses detalhezinhos da palavra do Senhor que nós devemos nos conter. E uma coisa bem interessante que eu vejo aqui em João 8,36, que fala assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. As prisões que Jesus nos ensina, que a palavra do Senhor nos ensina, são os nossos desejos. Os nossos desejos que nós lutamos todos os dias como evangélicos. Quem é evangélico? Quem não nasceu no berço evangélico sabe como é as tentações do mundo. Quem nasceu no berço evangélico vive essas tentações, ou tem curiosidade, ou quer ir, mas fica aquele medo. Então, são essas coisas que quando nós nos aprofundamos, nos alimentamos, que quem realmente conhece Jesus, você realmente como evangélico, você conheceu Jesus? Você ouviu? Então, são essas coisas que nós nos libertamos. Porque quando nós pendemos um pouquinho assim para poder ir para o lado do pecado, o Espírito Santo, sabe, ele dá uma acelerada no coração e você, opa, peraí, isso aqui é errado, aí você volta para o trilho. É assim que acontece comigo, não sei como é que acontece com você. Mas ele nos avisa. Ele diz para você que você está fazendo a coisa errada. E quem está fazendo a coisa errada sabe que está fazendo. Porque o Espírito Santo nos avisa. Principalmente quem é cristão. Se você se desviou, você sabe que isso que eu estou falando é verdade. Porque quando nós somos presos em coisas do mundo, são coisas momentâneas. Não é aquilo que nos preenche.
Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa palavra, meu Pai. E que o que eu tenha dito aqui, Senhor, toque no coração das pessoas, meu Deus, como uma espada de dois gumes, porque, Senhor, eu estou aqui ao teu pedido, Deus. E que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, meu Senhor. Entrega a ti, meu Senhor, a minha vida, o meu ser e a vida de cada um que está assistindo esse vídeo neste momento, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Espero, meu Deus, verdadeiramente que o Senhor, meu Pai, providencie, meu Deus, que essas pessoas conheçam, meu Senhor, o teu amor, conheçam, Senhor, a tua vida, conheçam, meu Deus, a tua palavra, para que elas se libertem, meu Deus, dessa prisão que é o mundo e onde que Satanás, meu Deus, trabalha para que nós possamos afastar de ti. Mas que o trabalho de Satanás nesse momento, meu Senhor, caia por terra, porque tu, meu Senhor, Rei dos Exércitos, a Senhora, e agradeço em nome de Jesus. Amém.